Internacionais, a gente vai trazer para vocês um lugar completamente diferente, que a gente nunca tinha apresentado anteriormente, com uma arquitetura inusitada. Um edifício extremamente moderno para sua época, que é o Palácio das Indústrias. Ele foi construído aqui na margem do rio Tamanduateí. Hoje é Parque Dom Pedro, aqui em São Paulo. Vamos conversar também com o arquiteto Ricardo Pisanelli, que vai contar um pouquinho sobre a sua história. Vem comigo! Pessoal, a gente está aqui com o arquiteto Ricardo Pisanelli. Ele é um artista aqui deste espaço do Museu Catavento, amante de arquitetura. E a gente vai conversar um pouquinho com ele, porque ele vai contar um pouco sobre a arquitetura do prédio, como que foi essa integração do Catavento aqui dentro, como foi essa reforma. Ricardo, conta pra gente aqui, os nossos telespectadores, como foi essa arquitetura? Ela é meio diversificada, temos peças gregas, temos um carro de boi ali na frente. Como que funciona isso? Então, esse prédio ele tem uma característica um pouco diferente do ecletismo aqui da cidade de São Paulo, porque apesar de ele ter sido feito dentro do escritório do Ramos de Azevedo, ele foi projetado por um arquiteto chamado Domiziano Rossi, que trabalhava dentro do escritório do Ramos de Azevedo. Esse arquiteto ele era professor, para começar, ele era italiano, professor de desenho de arquitetura do Liceu de Artes de Ofício. Então ele já era um escolástico de desenhos de ornamentos. Então ele tinha seu estilo próprio de arquitetura, que era diferente do Ramos de Azevedo, que encerrava um modelo de ecletismo, um estilo eclético dentro de um edifício. Já o Domiziano Rossi era um pouco mais carnavalesco, digamos, porque ele gostava das alegorias. E ele teve nas mãos dele um programa de edifício já festivo, que é um pavilhão de exposições da indústria paulista, da indústria dos Barões do Café. Então, como era uma indústria agrícola dos Barões do Café, ele colocou, por exemplo, um carro de boi lá em cima. Com uma deusa grega. Com uma deusa grega, né? Glamourizado por essa áurea dos gregos, que trazia toda essa ideia do saber e da justiça e da filosofia, né, que também vigorava muito na época. Então ele põe um carro de boi, que é um elemento ancestral do transporte de produtos agrícolas, né, porque a gente está falando dos Barões do Café da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, né, então, ou seja, de quem transportava os produtos agrícolas das fazendas de café do interior para exportação para o mundo do café. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things are, I'll bet they never will. Me fala uma coisa, esse prédio teve diversos usos, né? 13 anos para construir. Sim. E era um centro de pavilhão de exposições na sua origem, né? O prédio ele foi construído entre 1911 e 1924. Foi construído para ser um pavilhão de exposições da indústria paulista. Então ele foi bancado pelos agricultores, pelos fazendeiros da indústria paulista de estrada de ferro, pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro, ou seja, pelos barões do café daquela época, para exibir esses produtos de uma indústria ainda inicial paulista. Então você vai ver em fotos antigas, por exemplo, esse espaço do claustro aqui que a gente está, que hoje tem um borboletário, com vários estandes de exibição de produtos, assim, a fábrica de sabonetes, a fábrica de chocolate, a fábrica de pregos, né? E todos esses fabricantes exibiam seus produtos aqui, era meio que o AMB da época, assim. Que interessante. Então, depois ele passou a ser usado também de exibição de automóveis. Então, até uma época, algumas pessoas na cidade aqui de São Paulo falam, o Automóvel Clube. Porque eu já ouvi falar nisso, que é o Automóvel Clube. Porque aqui também tem fotos dos pavilhões aqui do prédio com Ford T, assim, por exemplo. E tal. Veio o tombamento em 82 e
a reforma e o restauro para virar a Prefeitura de São Paulo. Aí houve uma obra gigantesca, foi devolvida a arquitetura original do prédio Quem foi que fez? Pela Lina Bobardi. Lina O projeto Bobardi, foi da Lina sim, Bobardi, sim. que projetou o MASP, que fez outros restauros e readequações, por exemplo, onde hoje é o Sesc Pompeia. Certo. Então ela fez uma obra aqui enorme que devolveu a arquitetura original do prédio. Então eu acho que ele tem agora um destino final dele, que é para sempre ele ser um museu de ciências. Que é o E Catavento. super visitado, né, Ricardo? Super visitado. A gente recebe 2.000 pessoas por dia aqui. E nas férias chega a 6.000 pessoas, então vem famílias, muitas crianças com as escolas durante a semana, nos finais de semana vem todas as famílias, depois o filho volta com os E vem pais. só aqui de São Paulo? Ou o pessoal vem do Brasil todo? O Catavento, nesses 10 anos, ele foi criando uma fama e ele recebe público do Brasil inteiro. A gente aqui, estou aqui há 10 anos, fico legal. andando por aqui quando tem uma visitação grande, falo com as pessoas, vem gente do Brasil inteiro. Após o restauro, com um projeto que a Lina Bobardi executou em 1982, a Atrians restaurou a edificação em 2017. Esse restauro, no entanto, tinha como objetivo preservar as estruturas originais dos elementos arquitetônicos do Palácio das Indústrias. Temos alguns elementos arquitetônicos que são dignos de se notar, como a quimera. A quimera é uma figura mística, mitológica, caracterizada por sua aparência híbrida e heterogênea. Ela tem cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. Na lateral do edifício, há um conjunto de brasões que estão gravados os nomes de cada uma das fazendas produtoras de café que financiaram a construção do Palácio das Indústrias. Todos esses elementos também foram restaurados pela Atrians. Ricardo, tenho que te agradecer muito essa viagem nessa história que você contou pra gente. Esse lugar incrível, eu acho que o pessoal realmente está encantado em ter conhecido um pouco sobre esse espaço. Muito obrigada pela sua atenção com a gente. O prazer foi meu, Fabíola, e aqui, esse prédio é um palco da história de São Paulo, né? Vários acontecimentos importantes da história da cidade se refletiram aqui no prédio que tem 100 anos. E é um prazer aqui contar um pouco disso e andar e conversar com você. Com certeza. E deixar também o convite aberto para as outras pessoas que quiserem de outros estados do Brasil conhecer, não é? Sim, venham ao Catavento, entrem no site catavento.com.br, agendem sua visita.